Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e peço que se inscrevam no meu canal, assistam os outros vídeos, e se por acaso os vídeos ficarem longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes mais rápido, que isso facilita, e ainda dá para ouvir. Bom, hoje a minha intenção é falar sobre um assunto que é extremamente complicado de falar, porque é uma situação tão bagunçada, tão caótica, que para você pegar e descrever o que está acontecendo é complicado, pelo menos para mim. E não tem outras pessoas que estejam realizando um esforço nesse sentido para tornar essa situação mais fácil de entender. A única pessoa que poderia fazer algo parecido seria o Olavo, eu acho, e o Olavo não está tão interessado nisso. Ele faz só alguns comentários, mas teria que ser tipo intelectuais de alto nível realmente se debruçando sobre isso e analisando para poder descrever, dar uma descrição boa do que está acontecendo. Então isso é muito desgastante. E nesses últimos dias aí eu tive um monte de prova, tive que estudar, etc. Aí eu fiquei ausente, provavelmente eu ainda vou ficar ausente por mais um tempo aí. Mas de vez em quando, talvez eu ainda faça um vídeo ou outro. Então, o tema desse vídeo é primeiro a definição do conservadorismo e a forma como ele é percebido pela direita brasileira, por aqueles que se consideram conservadores na direita brasileira. E depois a confusão mental que existe nos adeptos dessa direita brasileira e como isso se reflete como isso acabou resultando na situação de crise que parece que está existindo hoje na direita. Então, primeira coisa, eu selecionei aqui alguns trechos do Nando Moura em que ele fala sobre o que é o ser um conservador e por que as atitudes dele são as mais coerentes então com o que seria a atitude de um conservador. Então eu vou comentar essas declarações dele e falar por que está absolutamente errado. Quase 100% errado. Mas tem uma outra coisa que eu pretendo explicar melhor qual seria a utilidade disso realmente. Caso caso existisse um movimento de direita conservador forte e realmente com perspectiva de poder, como ele deveria agir e por que o movimento conservador hoje no Brasil não é assim e não tem perspectiva de poder. Então, a primeira coisa que o Nando Moura fala é o seguinte: ser conservador, né, a primeira coisa de tudo é ser cético politicamente, é não acreditar nos políticos. Então, eu até assisti um vídeo da Paula Marisa que ela fala, não, esse negócio de ser cético politicamente é uma noção rasa de conservadorismo, porque tem várias outras coisas e tal. E quem é cético politicamente é anarcocapitalista. Então, assim, a Paula Marisa fez uma crítica rasa do que o Nando Moura estava falando. No entanto, eu acho importante porque ela pelo menos percebeu um fato que existe na direita brasileira, que é o discurso confuso. É um discurso que os caras que se consideram conservadores emitem para definir o que é conservadorismo e dizer como que é a atitude conservadora, que demonstra uma confusão mental quase impossível de resolver. Demonstra que são pessoas que, em relação à militância política, são completamente doidas. Não sabem o que elas estão fazendo, não sabem o que é conservador, o que é direita. E isso leva a situações de crise política como essa que está acontecendo, dessa briga interna dos membros da direita, e também pode levar a situações de crise em escala menor, mas que aos poucos vão minando o possível projeto de poder conservador que poderia existir, como, por exemplo, a inclinação do pessoal conservador a se tornar anarcocapitalista. Eu já tenho um ou outro amigo meu aí que se considerava conservador e agora é anarcocapitalista, que é uma coisa que eu já vinha falando antes de eu perceber isso acontecendo entre os meus conhecidos. Eu já falava desde que eu via no vídeo do Paulo Cogos, ele usando o discurso de que não, o conservador de verdade tem que ser anarcocapitalista. Se você é conservador igual o Ronald Reagan, Margaret Thatcher, você é esquerdista. Conservador de verdade é anarcocapitalista. Ou seja,
Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Winston Churchill. Nunca existiu conservador na história, porque o conservador de verdade é o anarcocapitalista. Essa é a definição do Kogos, é uma definição maluca, mas eu percebia que a retórica e o discurso que os conservadores adotavam era um tipo de discurso que conduzia inevitavelmente a essa concepção maluca do Paulo Kogos. E a Paula Marisa aí, mesmo percebendo de forma tosca e não falando de forma abrangente quais são os elementos que compõem essa confusão mental, mostrou que ela teve o grande mérito de identificar a confusão mental que está implícita no discurso conservador e que acaba tendo o resultado de autodestruir o conservadorismo. Ou seja, se o conservador é aquilo que o Nando Moura fala que é, o conservador é um cara que está sempre boicotando a própria viabilidade do seu posicionamento político. É um cara que está tornando impossível um projeto de poder conservador e que está favorecendo apenas a esquerda e os anarcocapitalistas. Então o que eu pretendo falar no vídeo é mais ou menos isso. Se você for achar que um conservador é aquilo que o Nando Moura fala que é conservador, então você acha que um conservador é um cara que está sempre trabalhando para o seu projeto de poder político ser uma coisa impossível de se realizar e ao mesmo tempo fortalecendo os projetos de poder político dos anarcocapitalistas, dos libertários e da esquerda. Então isso que é o conservador para o Nando Moura. Vou explicar melhor. Essa questão de ser cético politicamente, por que isso não funciona para definir o conservador? Porque ceticismo político, que é o cara ali que está sempre com o pé atrás, desconfiado, coisa, isso é mais ou menos a mesma coisa que um flatus vocis, que é uma coisa que... Flatus vocis é uma coisa que você fala, mas não quer dizer nada. Então, ceticismo político é uma coisa que, para definir um grupo político, não quer dizer nada. Porque todos os grupos políticos podem se denominar céticos politicamente. Por exemplo, o comunista lá que apoiou o Stalin, não, porra, esse cara aí tá fazendo merda. O cara pode ter sido fuzilado depois, porque criticou o Stalin. Mas ele também era cético politicamente, porra, porque ele criticava o cara que estava no poder. Então todo mundo que critica, se o que define o conservadorismo é você criticar quem está no poder, todos os movimentos políticos até hoje tiveram conservadores como membros. Então isso é um negócio absurdo. Então é uma coisa que parece o conceito de flatus vocis. Flatus não é porque define alguma coisa. Flatus vocis é aquilo que não define nada. Só que politicamente é como se fosse um flatus vocis da definição política. Porque se você define um conservador como alguém que é contra a corrupção, como alguém que se atém aos seus princípios, se atém aos seus valores, ou como alguém que é cético politicamente, que está sempre com o pé atrás dos políticos, isso não define porra nenhuma. Então é um flatus vocis da definição do posicionamento político. E como eu pretendo demonstrar aqui, praticamente todas as formas que o Nando Moura usa para definir o que é conservador são flatus vocis de definição política. Então, depois ele fala aqui, se ater a princípios, valores, aquilo que é bom, aquilo que é certo. Então uma coisa que eu até escrevi, fiz outras anotações aqui sobre essa questão da inflexibilidade moral no conservadorismo. Que aparentemente existe a tendência, que é o que eu falei anteriormente, a tendência suicida do discurso conservador, a você identificar o conservadorismo com a inflexibilidade moral. E isso é o suicídio político. Por quê? Porque é impossível ter uma ação política baseada na inflexibilidade moral. Você dizer, não, o conservador é aquele que está ali, que segue seus princípios de qualquer jeito, que não abre mão da sua integridade moral, do que quer que seja. É o cara puritano, é um santo. Então, beleza. Primeira coisa, que se você for seguir os desdobramentos disso aí, isso é impossível. É impossível você ser completamente incorruptível e sem nenhum pecado e aplicar essa incorruptibilidade na esfera política para criar um movimento político que é baseado nisso. Que aí é mais impossível. Uma pessoa fazer isso é impossível, criar um movimento político baseado nisso é também impossível, é absurdo. Então, essa ideia de inflexibilidade moral, se você for... Primeira coisa, se você for seguir essa premissa, a consequência natural seria que todo conservador tem que ser anarcocapitalista se você for enfatizar a questão do direito à propriedade. Porque você pode fazer como Paulo Kogos, como muitos dos meus conhecidos e etc. fazem, que é você transferir esse ideal de inflexibilidade moral, que seria a possível definição do comportamento conservador, para a preservação do direito à propriedade.
Então, tipo, o conservador não pode aceitar roubo de jeito nenhum. Então, o conservador não pode aceitar o Estado, porque o Estado rouba os cidadãos por causa dos impostos, não sei o quê. Ou seja, a inflexibilidade moral, eles dizem que a inflexibilidade moral é o que define o conservadorismo, que é o cara certinho, puritano, etc. Mas eu digo que é exatamente o contrário. O que define o conservadorismo é a flexibilidade moral. O que define o conservadorismo é a hipocrisia. É você ser um hipócrita. Você querer ser bonzinho, querer fazer uma coisa e chegar na hora fazer outra. E por que é isso? Porque eu falo assim para ser uma forma agressiva de explicar, mas na verdade não é hipocrisia. Na verdade é uma concepção metafísica de moral que aceita a ideia da flexibilização da forma como você vai colocar certos valores na prática a partir da ideia da aceitação de uma escala de importância entre os valores. Então, por exemplo, você dizer que o valor da vida é mais importante que o valor da propriedade, vamos dizer, sei lá. Então então, por exemplo, um governo que seja extremamente corrupto, um governo, sei lá, do Sérgio Cabral da vida. Só que ele, por acaso, ele é contra o aborto. Ele é cristão, é contra o aborto, sei lá. Mas ele roubou pra caralho. E o outro cara, sei lá, o Marcelo Freixo. Ele é a favor do aborto, mas é um cara íntegro, que não rouba de jeito nenhum, que faz a administração 100% íntegra. Então, vamos dizer, se você for conservador, o que você vai fazer nisso aí? Se fosse o Nando Moura, era capaz de votar no Marcelo Freixo. Só que acontece o seguinte, se você achar que o conservadorismo é a inflexibilidade moral, você dizer, não, se o cara comete um errinho, é a mesma coisa que ser um genocida. Então eu não vou votar em ninguém que comete erros. Então, tipo, a única postura conservadora politicamente aceitável seria a exclusão do indivíduo do meio político. Então, não vou votar em ninguém, vou viver no monastério, sei lá. Porque se você quer participar do meio político, imediatamente você está aceitando a flexibilidade moral. Você está aceitando o que eu chamo de realpolitik, que eu vou explicar. Eu peguei esse conceito e apliquei para uma explicação minha sobre a flexibilização moral necessária da política. Você já está entrando nesse meio. De escolher o menos pior e de aceitar corrupção, aceitar desvios morais em favor de um bem maior, a partir de uma concepção metafísica da realidade que inclua uma escala de valores, que inclua a aceitação de que a preservação de certos valores morais é mais importante que a preservação de outros. Não que eles não sejam importantes, mas são menos importantes. Então, no caso, se você for mesmo um conservador, etc., o que o conservador faria nisso aí? Se você tem essa concepção a partir da moral cristã, dos valores cristãos, como o Nando Moura sempre procurou dizer que ele tem, que é a preservação da vida, etc., tanto que ele até fala depois uma questão relacionada ao aborto, que ele se embananou aí, que ele fala que, tipo, questões burocráticas menores ali, de corrupção, etc., vão desencadear o aborto de forma totalmente absurda. Impossível desencadear o aborto da forma que ele falou. Mas se ele é um cara que está preocupado realmente com a preservação da vida, está preocupado na visão dele em impedir o aborto, o que queria fazer nesse caso? Ia votar no Sérgio Cabral, supondo que o Sérgio Cabral é um cara que roubou pra caralho, mas é contra o aborto, ou ia votar no Marcelo Freixo, que é um cara com a administração totalmente íntegra, não roubou nem um centavo, mas é a favor do aborto. Se você fosse adotar uma postura conservadora, coerente com o estabelecimento de uma noção de hierarquia de valores, você ia votar no Sérgio Cabral. Porque por mais que o cara roube pra caralho, a rodo, ele salvou, hipoteticamente, ele ia salvar a vida de milhares de bebês. Se você acha que o feto é uma vida, então, tipo, o valor da vida é mais importante que o valor da propriedade. Porque se o cara não estiver vivo, se ele for para o cara ser roubado, ele precisa estar vivo. Então, porra, o cara conseguir vir ao mundo, conseguir estar vivo é mais importante do que, sei lá, ter um dinheirinho do imposto que foi desviado. Então, porra, o conservadorismo é a hipocrisia. É você ao mesmo tempo, apoiar uma certa coisa, mas recusar outra. Por exemplo, e não tem como, no conservadorismo, não tem como você fugir da hipocrisia. Porque, por exemplo, o próprio Nando Moura, ao que eu saiba, ele não bebe, não fuma, etc. Eu acho que ele falou isso. Mas,
por exemplo, ele se declara contra a maconha. Mas ao mesmo tempo ele se declara contra a maconha, e apesar de agora ter brigado com o Olavo de Carvalho, etc., ele sempre foi muito amigo, sempre se declarou um amigo do Olavo de Carvalho e dos seguidores do Olavo de Carvalho. E o Olavo fumava, e até hoje ele parou de fumar, mas ele defende a legalização do cigarro e tal, e nunca falou nada contra a legalização da bebida. Então ele defende a legalização da bebida, até onde se sabe. E os alunos do Olavo, tem gente que ainda promove o hábito de fumar. O pessoal ainda gosta mesmo porque fumar é uma coisa muito foda, etc. Tem um grupo grande de alunos do Olavo de Carvalho que fazem isso. E o Nando Moura sempre foi muito amigo, muito próximo, por exemplo, do Alan dos Santos, de outros Bernardo Kister, outros aí, alunos do Olavo que tiveram esse posicionamento a favor do fumo. Então, tipo, se o Nando Moura é contra a maconha, mas aí ele tá endossando e ele está aceitando fazer parte de um mesmo movimento ideológico, cultural de pessoas que apoiam o uso de drogas, o uso de bebida alcoólica e de cigarro, então ele está sendo hipócrita. Então, ô Nando Moura, se você nunca conseguiu atingir essa inflexibilidade moral em nome da qual você está fazendo as críticas aí ao governo. E aí, vou explicar melhor por que eu falei isso, que é hipócrita, etc. Para ter uma linguagem mais agressiva mesmo. Mas, na verdade, não é hipocrisia nenhuma. Na verdade, o que acontece no conservadorismo é a maleabilidade moral em relação à tomada de decisão do indivíduo, e que isso se reflete também na ação política, que pressupõe uma concepção da forma como os valores estão contidos na realidade, da forma como os valores morais se apresentam intrinsecamente à própria realidade, que admita a adoção da ideia de uma escala de valores, que como eu já falei anteriormente, que permita que você entenda que, por exemplo, certos vícios são piores que outros, certos vícios são mais degradantes que outros. Então, por exemplo, você fumar crack, você cheirar cocaína, é pior do que você beber uma cervejinha. Então existe essa existe essa gradação de valores. Então, um conservador não é um cara inflexível moralmente, puritano, etc. Porque se você for a partir daí, nunca existiu conservadorismo na história. O primeiro conservador que existe é o Nando Moura ou Paulo Cogos, que são os inflexíveis. O Nando Moura já não é pelo que eu falei anteriormente, que ele sempre apoiou e foi simpático a pessoas que fumavam e defendiam a legalização da bebida, né? Então não é o modelo de inflexibilidade moral. Então o único modelo de inflexibilidade moral é o Paulo Cogos. Então, Ronald Reagan, Winston Churchill, Margaret Thatcher, o George Bush, o Trump, nenhum deles é conservador. O único conservador é o Paulo Cogos. Se for seguir a associação do conservadorismo com o que o Nando Moura falou aqui, se ater a princípios, valores, aquilo que é bom, aquilo que é certo, de forma inflexível, de forma absoluta, etc. Então, se o conservadorismo é inflexibilidade moral, o primeiro conservador da história é o Paulo Cogos. Nunca existiu nenhum. Nem o Reagan, nem o George Bush, nem o Donald Trump, nem a Thatcher, ninguém. Só o Paulo Cogos. Por quê? Se você for ver a proposta, como o Olavo sempre fala, a proposta do Ronald Reagan era de reduzir os impostos, seguindo o programa do Partido Republicano, etc. Chegou lá, ele aumentou os impostos e aumentou muito os investimentos na área militar. Por quê? Para a União Soviética se ver obrigada a acompanhar esse aumento nos investimentos na área militar. Porque ele sabia que se a União Soviética fosse tentar acompanhar os gastos militares dos Estados Unidos, eles iam quebrar. Então, segundo essa interpretação do Olavo, que parece que é plausível e tal, na verdade foi essa traição aí do Ronald Reagan com as propostas de campanha dele que foi a atitude responsável pela queda da União Soviética, pelo menos naquela época. Foi isso que foi responsável por apressar a queda da União Soviética. Então, ele foi um espertalhão. Foi um cara que chegou lá, foi hipócrita, falou que não foi inflexível moralmente de forma alguma, falou que ia fazer uma coisa, chegou lá, fez outra. Mas por quê? Visando um bem maior. Por quê? Provavelmente o Ronald Reagan não sabia disso, mas a atitude dele pode ser justificada por essa concepção metafísica da existência dos valores embutidos na realidade que eu expliquei, que admite a noção da escala de valores. Então, ele viu, mentir aqui para a população, falar que vai fazer uma coisa, mas fazer outra.
É errado? É errado. Só que vai ser para um bem maior, vai ser para acabar com a porra da União Soviética. Então é uma coisa, pelo conservadorismo é legítimo. Porque por isso que eu falo, o conservadorismo não é hipocrisia. Que na verdade não é hipocrisia, é a admissão de uma concepção metafísica que inclua uma visão da realidade que tem uma escala de valores. Então, por exemplo, o Flávio Bolsonaro roubou, sei lá, 2 milhões na rachadinha lá, não sei do que. Beleza. Mas, sei lá, o PT roubou não sei quantos trilhões para desviar. Então, porra, tudo bem. Na escala de valores, é a melhor coisa do mundo. O Flávio Bolsonaro tá lá tentando fazer manobras para salvar. Não é a melhor coisa do mundo. Só que é muito melhor que o PT. Então, a tradição conservadora não é a tradição, nunca foi a tradição da inflexibilidade moral. Sempre foi a tradição da realpolitik, da escolha do menos pior. Então, por que eu associo isso com a realpolitik? É porque o Bismarck falava que política é a arte do possível. Então, tudo que é mais ou menos visando uma visão da política que se baseia na escolha do menos pior, eu associo com a realpolitik e tal. Às vezes eu faço outro vídeo para explicar melhor isso. Mas aqui, voltando às citações do Nando Moura, depois ele fala assim: quando a narrativa se impõe à realidade, você está num caminho errado. Então ele está falando, não, eu estou falando a realidade, que o Flávio Bolsonaro roubou, que apareceu não sei quantos desvios lá, e que o STF decidiu não sei o que vai aumentar o fundo eleitoral dos partidos, não sei o que, isso é a realidade. Então, Nando Moura, você pode pegar e falar a realidade da forma que você quiser. E o problema é esse, porque se você criticar, você citar os podres de um governo como alguém que está simplesmente falando a realidade, relatando os fatos é uma coisa. Agora você tomar um posicionamento baseado nisso é outra. Então você dizer que existem podres no governo, dizer que o governo fez merda, beleza, você está relatando a realidade. Só que você vai falar só isso e não vai tomar posição nenhuma. Não foi isso que você fez. Ele tomou posição realmente sobre aquilo e falou que, baseado no conservadorismo da cabeça dele, do Paulo Cogos, que associa o conservadorismo com a inflexibilidade moral, eles não vão aceitar o governo porque o governo fez uma merda ali. Então eles já não estão vamos dizer, se limitando a retratar a realidade. Ele está tomando um posicionamento baseado naquilo que ele viu. Então esse negócio, não, eu só estou falando a verdade, porque eu não troco a verdade pelos fatos, pela narrativa, não sei o que, isso é uma furada. Ele está tomando uma posição e fazendo uma afirmação ideológica baseada numa interpretação determinada dos fatos. Não está simplesmente falando dos fatos, falando a realidade que aconteceu. Depois ele fala que a PEC da Bengala não vai pegar nem o Toffoli nem o Alexandre de Moraes, porque ele está falando lá do negócio da medida do abuso de autoridade que eles passaram lá, que aí se não tiver CPI da Lava Toga, não vai ter a PEC da Bengala, não sei mais o que, essas questões técnicas aí que parece ser a grande preocupação do Nando Moura, e aborto e drogas, que ele sempre vendeu a imagem de um conservador que está preocupado com os princípios cristãos, etc. Isso aí não tem importância mais. O que tem importância agora são as questões pequenas ali da administração pública, PEC da Bengala, Lava Toga, não sei o quê. Ou seja, a escala de valores do Nando Moura está muito esquisita. Então, porra, se ele não tem a capacidade de ler, de fazer uma leitura da situação que tenha uma escala de valores de acordo com a concepção cristã de moral, então tudo bem, ele tem que admitir isso. Porra, eu não sou um cara especializado em moral, não sei o quê. Mas ele pegou e se apresentou como guardião da moral, guardião dos valores. Então, então aí que está o problema. Nesse próprio discurso dele, ele já faz muita cagada. Porque, porra, se você é o cara que é o guardião dos valores morais, do cristianismo, da verdade, não sei o quê. Então, tipo, a PEC da Bengala, essas questões administrativas são mais importantes do que o aborto e as drogas? Porque se você for ver, a partir dessa perspectiva, o Alexandre de Moraes é o único cara ali do STF que eu saiba que é abertamente contra as drogas. Que ele tem até um vídeo maluco dele aí cortando os pés de maconha porque ele é contra a legalização de maconha. Então, assim, você já viu, por acaso, você espectador, entre a meia dúzia de espectadores do meu canal, você já viu algum canal conservador, algum conservador falando que a decisão do Temer de ter indicado o Alexandre de Moraes foi boa, porque ele é contra a maconha? Você já viu? Eu nunca vi. E pelo contrário, os sites de esquerda, os canais de esquerda, já vi vários, posso pesquisar e mostrar e tal, mas agora isso não vem ao caso.
mas já vi vários que estavam justamente meio que falando que o Temer era conservador por ter indicado um ministro do STF contra a maconha. Então, tipo, os Nando Mouras, os conservadores aí da vida, que supostamente são muito engajados contra a maconha, nunca falaram um A para elogiar o Temer ou para apoiar o Alexandre de Moraes pelo fato de ele ser contra a maconha. Pelo contrário, aqui o Nando Moura está mostrando que ele está preocupado com o negócio da PEC da Bengala não, PEC da Bengala, sei lá. Com o negócio da PEC da Bengala, porque a PEC da Bengala não ia pegar o Alexandre de Moraes porque ele é muito novo, então ele tinha que ter outra forma para ter o impeachment do Alexandre de Moraes. Ou seja, está demonstrando que ele quer tirar o Alexandre de Moraes. Então, porra, tem 11 ministros lá e você vai tirar justamente aquele único que falou que é contra a maconha, porque ele quis negócio da fake news, que ele votou não sei o que lá, porque ele é a favor não sei o que beneficia os corruptos, não sei o que, mas todos eles são, porra. Então, se você fosse seguir essa concepção que eu falei de realpolitik, que política é arte do possível, você tem que ver sempre menos pior, porra, ele pode ter favorecido lá, ele pode ter feito uma proposta a favor da lei contra o abuso de autoridade dos juízes. Isso é ruim. Pode ser ruim, realmente. Mas ele é o único ali que é contra a maconha, abertamente. Então, porra, considerando que eles são conservadores, considerando o conservadorismo da própria cabeça do Nando Moura, a própria cabeça dos militantes aí, porra, eles deveriam ser pessoas que colocam a proibição da maconha como uma prioridade em relação a essas questões pequenas da administração pública. Então, porra, como que eles não perceberam isso? É aí que eu falo, é o amadorismo e vamos dizer, a confusão mental que ocorre na visão deles, que impossibilita, vamos dizer, o que eles chamam de conservadorismo. Eles transformaram o que eles chamam de conservadorismo num projeto de poder político que ele próprio se auto-sabota e que se torna impossível de chegar no poder. Enquanto a esquerda, eles sempre têm bem claro na cabeça deles como que é essa escala de valores. Como eu falei, o conservadorismo é uma escala de valores que, considerando que a política nunca vai ser perfeita, vai ser o menos pior, mas eles incluem uma escala de valores que coloque como o mais importante os valores que são influenciados pela moral judaico-cristã, pela tradição, etc. A esquerda é o contrário. Eles são pragmáticos, eles querem chegar ao poder, sabem que a política é o menos pior, que a política nunca vai ser perfeita, mas eles criam uma escala de valores para orientar a ação política deles, que coloca em primeiro lugar os valores ligados à transformação da sociedade na sociedade comunista, socialista e tal, e na destruição dos valores judaico-cristãos. Por isso que, por exemplo, a Luciana Genro, o Boulos, sempre o candidato do PSOL tenta dizer que ele é a esquerda puritana, é a esquerda inflexível, que não negocia com banqueiros e tal, e o PT negocia com banqueiros. Mas até a Luciana Genro, que foi muito crítica nos debates ali, a Dilma, ela falou no segundo turno que ela tentou disfarçar, não falou abertamente, falou, não, eu oriento os militantes a votar em branco ou votar na Dilma. Então, porra, já teve alguma realpolitik, teve uma flexibilização dos valores morais ali, porque, o PT negociou com banqueiros, a merda toda, mas na hora H é melhor votar no PT do que votar no Aécio, é melhor votar no PT que votar no Bolsonaro. Então o pessoal da esquerda tem essa escala de valores bem estabelecida na cabeça deles. Primeiro a evolução, primeiro a esquerda, depois corrupção, administração pública, e lá em último lugar, preço da passagem do ônibus, CPI da Lava Toga, lei do abuso de autoridade, essas coisas assim, mais práticas. Então eles usam essas questões práticas para orientar a militância, mas tendo o objetivo dos valores mais importantes nessa escala. E os conservadores parece que fazem o contrário, parece que eles só pegam os valores mais importantes uma vez ou outra e enfatizam a preocupação com os menores. Então, por enquanto é isso. Acho que vou ter que fazer outros vídeos sobre esse assunto. Mas por enquanto é isso. Muito obrigado.